Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Para esta atividade, para essa aula de hoje, nós vamos falar sobre o conceito, sobre a concepção de linguagem, de língua, dos nossos processos de comunicação, o que é fundamental para nós aprendermos sobre a nossa espécie, sobre como nós somos diferentes das demais espécies que já habitaram ou que habitam conosco nesse mundão de meu Deus, né? Como é que funciona o conceito de linguagem? A gente vê muitas pessoas usando a palavra linguagem assim de maneira mais aleatória, mas se nós pensarmos no sentido mais estrito, no significado mais real da palavra linguagem, ela é atribuída apenas à nossa espécie. A linguagem das abelhas, a linguagem dos golfinhos, a linguagem da programação, é tudo metafórico, né? Quando se fala em linguagem no sentido estrito, estamos falando da capacidade humana de desenvolvimento, de leitura do mundo, de leitura daquilo que está na relação do humano com o mundo que o cerca e daquilo que ele consegue dar significado e depois desdobrar o sentido. Porque é assim que a gente fez, né? A nossa espécie, ela, por advento do processo de seleção natural, ela desenvolveu a capacidade da linguagem. E a partir dessa capacidade de linguagem, o Homo sapiens começa a fazer a leitura do mundo que o cerca de um modo diferente dos demais animais, das demais espécies que ali conviviam com ele. E ainda hoje nós detemos essa capacidade de maneira muito além de todas as demais espécies, né? Mas para a gente pensar nas origens, como é que se deu, né? Olha que interessante. Enquanto as demais espécies se relacionam com o mundo de maneira natural, o Homo sapiens, os humanos, passaram a se relacionar com o mundo, e aí passaram a se relacionar com o mundo de maneira cultural, no sentido de que a natureza está disposta para ser conhecida, e a partir do momento que ela é conhecida, dada a ela o significado, por exemplo, a pedra, né? O ser que convive com a pedra, todos aqueles seres ali, animais, pássaros em geral, e a espécie humana convivendo ali com a pedra. Mas só nós conseguimos pegar a pedra e desdobrar o significado dela em vários sentidos, né? O período da pedra lascada é um exemplo disso, né? Trabalhar a pedra para ela virar uma ferramenta, para ela virar um instrumento de facilitação da vida humana. Essa história de usar uma ferramenta, por exemplo, usar um instrumento, é uma coisa muito humana, porque tem a ver com a nossa formação cultural a partir de dotação de sentido às coisas. A madeira, por exemplo, né? A madeira serve para moradia, serve para porrete, serve para instrumento para caça, serve para fazer uma lança, serve para navegação, né? O ser humano descobriu que algumas madeiras flutuam na água e isso ele usou, né, para fazer as jangadas e tudo mais. Isso eu estou falando das formas mais rudimentares, né? Outra coisa também interessante é a significação do mundo para fins da sobrevivência, né? O homem caçava sozinho, depois aprendeu a caçar em grupo, depois usando ferramentas para caçar, instrumentos para facilitar a forma de agredir a caça, né, de matar a caça. Depois ele aprende que ele pode aproveitar os ossos, que os ossos quebrados, por exemplo, dependendo do jeito que quebra um osso, ele tem muito mais corte que a pedra, muito mais corte, muito mais ponta do que a madeira. Então o osso se torna também uma ferramenta, se torna um instrumento, uma faca, né? Uma coisa que seja útil para si. Então ele caça, come a carne e aproveita os ossos. Depois ele descobre mais à frente que ele pode também aproveitar a pele, né, para fazer uma espécie de roupa, de cobertura contra o frio, nos momentos mais frios. E tudo isso cria uma relação com o mundo que é dotada de significado e de sentidos. Então, o que é a linguagem? A linguagem é a nossa capacidade de ler o mundo. A linguagem, para além dos vários elementos que estão muito mais direcionados ao processo de comunicação, porque hoje em dia a gente atrela muito, né, a comunicação à linguagem. A linguagem existe antes do processo comunicativo. Quando nós ainda não nos comunicávamos de maneira tão efetiva, a gente já fazia leitura, a gente já fazia o uso da linguagem para significar o mundo à nossa volta. E nós fomos então aprendendo a dar sentido às coisas do mundo e a dar sentido a nós mesmos, de tal maneira que transformamos o nosso corpo para podermos falar
Se vocês imaginarem que o aparelho fonador tem a maior combinação de órgãos que existe, né? Porque nós temos a parte auditiva e a parte fonativa, toda ela articulada para que a gente pudesse falar. Mas originalmente, se nós pensarmos na essência, né, o pulmão tem como finalidade a respiração e nós canalizamos para a fala. O diafragma, né, para respiração, canalizamos para a fala. As cavidades da boca, cavidade nasal, os dentes, o maxilar, a língua, todos esses elementos têm finalidades primeiras para depois a gente direcionar para a fala, e fomos encadeando tudo isso, e aí a linguagem então cria um elemento individual que é a fala, que é psíquica e física ao mesmo tempo. Qualquer obstrução no elemento físico, né, um problema que você tenha, um machucado na boca, um aparelho que a pessoa coloca para corrigir o encadeamento dos dentes, tudo isso altera na maneira da pessoa falar, né? O dia que ela está resfriada demais, ela fica com a cavidade nasal congestionada, ela fala, se parece que está falando pelo nariz. Então, toda a parte física interfere no processo da fala, né? Então, a linguagem é a capacidade, a faculdade mental que é desenvolvida socio-interacionalmente, e a fala é o processo individual do uso do aparelho psico-fisicamente. E a língua é o fenômeno dessa linguagem e dessa fala colocados no bojo da sociedade. Quando nós saímos das cavernas para as savanas, passamos a interagir em pequenos grupos, depois grupos maiores, nós fomos forçados a nos comunicar entre nós, a interagir entre nós a partir da linguagem, a partir da fala, e criamos então gestos e sons articulados que foram delimitando, e hoje é o conceito que nós temos de línguas, né? Cada grupo social foi formando a sua maneira de fazer isso, de fazer uso da linguagem e da fala, constituindo o que nós chamamos de línguas. E depois, com os grandes aglomerados, as grandes comunidades humanas, foram formando os primeiros grandes blocos linguísticos, né? Um grande exemplo é o indo-europeu, né? Que é mais antigo, e depois dele você tem lá os povos, as migrações dos povos, que vão gerando em cada local que o ser humano vai habitando, ele vai desenvolvendo uma língua própria, um jeito próprio de articular a linguagem e a fala, e criando ali sua forma territorial, cultural, ideológica, política de se relacionar, e a maneira de sonorizar, né? Se você pegar o modo como os islâmicos lá usam o aparelho, não é a mesma coisa que o russo não é a mesma coisa que o americano, o inglês, e também nós aqui, né? Os vocabulários, as maneiras, os tipos de linguagem formam também a maneira do uso do aparelho, né? Tem línguas que são mais, como é que eu vou dizer, menos melodiosas, né? São mais secas, e aí você tem um jeito de usar o aparelho de uma forma diferente. Então a linguagem, pessoal, para muito além de um processo comunicativo, é um processo antes de dotação de significados e de sentidos, e é o nosso diferencial em relação às demais espécies. Eu escrevi um texto para vocês, para essa disciplina, que se chama Linguagem e Humanização, para mostrar como é que nós inventamos a nossa humanização nesse processo sempre de vir a ser, sempre cada vez mais humanos a partir da linguagem. O ser humano é o ser de linguagem. Dá para dizer que a cultura é um atributo humano, porque tudo que é humano é cultural e tudo que é cultural é humano. E tudo que é humano e cultural se faz através da linguagem. Então, o principal atributo da humanidade e da humanização, que é um processo de se tornar cada vez mais humano, é o processo da linguagem. E aí, quando nós vivemos em sociedade, a capacidade de correlacionar essa capacidade individual em grupos sociais, né? Nós somos seres, então, capazes de transformar os significados das coisas e aí abstrair, refletir, fazer com que o pensamento possa fluir. E aí nós temos as funções mentais superiores sendo desenvolvidas a partir da linguagem. Por exemplo, o pensamento, a memória, a consciência, né? Tudo isso está atrelado à nossa capacidade de linguagem. Quando alguém diz, fulano é muito racional, é porque ele é uma pessoa muito
voltada para a linguagem. Mas mesmo as emoções são também dotadas de significados e de sentidos. Então, a própria carga de inteligência emocional, ela é uma carga significativa, de tal modo então que a nossa espécie é a espécie da linguagem. Tá certo? Um abraço a todos.